Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe nesta segunda-feira, manhã de segunda-feira, eu tô aqui gravando esse Tadel aqui para você, tá bom? Então é o seguinte, hoje eu quero falar sobre a chamada de Abraão, tá bom? Toda essa história aí de Abraão está relatada no livro de Gênesis, estamos estudando esse livro, né? E ele começa a partir de Gênesis capítulo 12, tá? Até Gênesis capítulo 38, tá bom? Então dá para você ler aí, bem interessante essa história aí que fala sobre esse homem. Bom, o que aconteceu para que Deus ele pudesse chamar aí um homem, né? Eu vou te explicar isso aqui agora. Nós chegamos até essa história do Babel, sabemos que toda a raça humana, ela tinha o seu coração aí totalmente pervertido, né? Eles estavam cheios aí de maldade e eles optaram por isso, tá? Eles escolheram isso, ao invés de se aproximar de Deus, eles estão aí agora se afastando do Senhor. Mas, né, apesar dessa maldade aí no coração do ser humano, Deus ele quer aqui mostrar a sua graça. Tá? Essa palavra graça significa um favor. Deus quer dizer assim, ó, você não merece, mas eu quero mostrar o meu amor para você. Eu quero mostrar a minha bondade para você. Eu quero mostrar a minha misericórdia para você, tá bom? Então, apesar dessa maldade no coração do ser humano, Deus quer manifestar aí a sua graça, tá? E por que ele faz isso? Já expliquei isso aí em alguns vídeos atrás. Deus tem algo para fazer, ok? Propósito de Deus sempre foi ter um povo, ok? Ter uma família, tá bom? E é lógico, uma família santa, uma família que o ame, uma família que o adore. Esse sempre foi o propósito de Deus, tá? Deus não vive, primeiro que ele não vive sozinho, né? Mas ele sempre quis ter isso, né? Um povo, uma família, pessoas que o adorem. Não que ele necessite, ok? Mas esse é o propósito de Deus. Então Deus inicia com Adão, Eva, tá? E aí eles pecam, aí a raça humana vai crescendo, eles vão se afastando cada vez mais do Senhor, né? Você vai ver no relato alguns homens que tiveram essa coragem de querer andar com o Senhor, né? Mas Deus ele quer mais. Eu acredito que Deus ele sempre quis, aliás, ele sabia, né, de que essa palavra fosse chegar até você que está aí me assistindo agora, e essa palavra ela pode chegar a muitas outras pessoas, porque as pessoas estão longe, as pessoas estão perdidas, elas não têm a noção desse amor, dessa graça, dessa misericórdia de Deus. Então ele começa aí agora o projeto de um povo, tá? E que povo é esse? O povo de Israel. E por onde é que ele começa? Através de Abrão, tá bom? Eu falei Abraão no começo, né? Mas a princípio o nome dele era Abrão, pai exaltado. Então ele começa esse projeto de um povo escolhido, e esse povo escolhido marca isso. Esse povo escolhido foi escolhido não apenas para ser o povo de Deus, mas para espalhar, para divulgar, para anunciar. Em outras palavras, anunciar, né? Evangelizar, né? Levar as boas novas àqueles que não conhecem a Deus. Então essa aí era a missão do povo de Israel. Então Deus ele queria um povo, né? E esse povo ele é escolhido. E aqui por que ele escolhe esse povo, além daquilo que eu já falei? Primeiro, para que ele pudesse confiar a sua palavra, as sagradas escrituras, tá? Gente, Deus não é assim, fica falando para todo mundo, não, tá? Deus não revela os seus segredos para aquele que não está interessado, para aquele que, sabe, não dá valor. Então, Deus, ele escolhe um povo para revelar a sua palavra, em outra palavra, assim, as sagradas escrituras. Outra coisa, Deus escolhe um povo aí
para que esse povo fosse a sua testemunha, como eu já disse, né, um resumo, a sua testemunha para outras nações. E isso é verdade, porque até hoje, quando você olha para o povo de Israel, eles são chamados de povo de Deus, tá? Eles são chamados de povo escolhido por Deus. Então, você pode ver aí anos e anos, gerações, 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 você vai ver que esse povo é chamado como povo escolhido por Deus, separado por Deus. Bem tremendo isso daí, não é? Outra coisa, através desse povo viria o Messias, tá bom? Viria o ungido, viria aquele que nós sabemos que hoje é Jesus, que morreria por nós e que através da sua morte nós iríamos receber a nossa libertação e também a nossa salvação. Então, através desse povo escolhido, né, Deus faz com que venha o Messias. Isso é muito tremendo. Quer dizer, o Messias não veio de qualquer povo. O Messias veio do povo aí de Israel, ok? Então, para que isso acontecesse, Deus chama Abrão. Ou, vou falar aí mais fácil, Deus chama Abraão, tá bom? Deus, ele fala com Abraão, dizendo assim, Abraão, sai de Ur dos Caldeus, que era a terra que Abraão ele habitava. E vai Abraão para uma terra desconhecida, tá bom? E ali, Abraão, eu vou fazer de você uma nação totalmente poderosa. Pessoal, isso ainda existe nos dias de hoje. Já que as nossas, porque quando a palavra nação na Bíblia, ela também tem uma referência à família, tá? Então, quando Deus diz assim, ó, se você me obedecer, então eu vou fazer de você uma poderosa nação, vamos mudar isso aí, a nação por família? Se você me obedecer, eu vou fazer da sua família uma família totalmente poderosa. Deu para entender? Uma família que vai andar nos princípios de Deus, tá? Uma família que vai ter conhecimento de Deus, relacionamento de Deus, intimidade com Deus. Isso é muito tremendo. Então, Abraão, tá? Ele aceita isso. E essa promessa está lá em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 13. Agora, vamos abrir lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 11. Deixa eu ler aqui para você, Hebreus capítulo 11. Que diz assim, Hebreus capítulo 11, do 8 ao 9. Ó, pela fé, tá? Do 8 ao 19, tá? Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, ele obedeceu e saiu. E sem saber para onde ele ia, tá? Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac, que é o seu filho, tá? E Jacó, né? Habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Lembra que a promessa ela é dada a Abraão, né? Abraão tem Isaac, seu filho, Isaac tem aí Jacó, ok? Então essa promessa foi dada para Abraão, porque Isaac creu, essa promessa passa para Isaac, porque Jacó crê, essa promessa passa para Jacó, ok? Então, vamos lá. E aí continua assim, ó. A Bíblia diz assim: pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também, a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também, de um e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses aí morreram na fé, não alcançaram a promessa, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele
daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Versículo 17 diz assim: pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque, aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a tua descendência, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Glória a Deus por isso. Então, aqui você está vendo essa promessa, tá? Abraão não tinha filhos, e porque ele creu em Deus, né? Todo esse processo, ele creu em Deus, ele tem Isaque, de Isaque, meu querido, vai vir vários descendentes, e hoje você começa a ver essa nação poderosa que se chama a nação israelita, tá? Então, outra coisa que eu quero falar para você bom, aonde é que uma coisa que Abraão sempre fazia era que aonde ele estava, que eu li aqui em Hebreus, que ele era peregrino, veja, ele não herdou a terra, tá? Ele andou por essa terra. Quem herdou a terra foram seus descendentes, ok? Deu para entender? Eu acredito que Abraão fez um ato profético, né? Ele sai e ele foi peregrino na terra. Então ele ia, e aonde ele estava, ele levantava um altar a Deus, tá? A grande estratégia de Abraão era que ele levantava um altar, ou seja, ele erguia um altar, ele adorava ao Senhor, ele vivia adorando ao Senhor, ou seja, atraindo ali a presença de Deus. E por causa disso, Deus o honrou, né? E qual foi a forma dessa honra? Deus se revelou a ele. Gente, é muito interessante isso. Hoje a grande dificuldade que nós temos é de reconhecer a voz de Deus, de termos intimidade com Deus. Essa é a grande dificuldade. E Abraão está nos ensinando aqui que ele levantava um altar. E por causa disso, Deus se revelava para ele. Hoje, Deus está olhando para o nosso coração. Então, quando nós adoramos a Deus, você coloca uma música, ou você tem um tempo aí no seu quarto, ou em qualquer lugar, e você busca a Deus, não pensa mais em nada, mas você busca o Senhor, Deus também vai te honrar. E Ele vai se revelar aí para você. Por isso que na Bíblia você vê que o próprio Deus vai chamar Abraão de amigo, tá? Deus chama Abraão de amigo, de seu amigo, amigo de Deus. Por quê? Porque essa era a estratégia de Abraão. Eu vou levantar um altar aqui, vou falar com meu amigo, vou falar com meu Deus, né? E esse era o relacionamento que eles tinham, tá bom? Bom, Deus aí faz uma aliança com ele, né? E essa aliança, como eu disse para você, está em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. Essa aliança de que ele seria, a sua descendência seria grandiosa, tá? E hoje nós temos aí judeus espalhados em vários lugares das nações, tá? Não só em Israel, mas em vários lugares aqui mesmo. Nós temos vários lugares. Eu fiquei sabendo que no Rio de Janeiro existia há muito tempo atrás existia uma grande comunidade de judeus, mas infelizmente eles foram expulsos, né? Mas mesmo assim nós encontramos vários lugares onde existem hebreus que são descendentes de Abraão, tá bom? Uma coisa importante, eu vou te dar uma dica, é que no momento das tuas orações, você deve orar também pelo povo judeu, porque o povo judeu é o povo de Deus, tá? Em Cristo Jesus, nós somos enxertados. Sabe o que é um enxerto? É você ter um original e você pegar algo que não é original e enxerta ali, tá bom? E aí você vai começar a ser alimentado, né? As vitaminas que você precisa, o alimento que você precisa vai ser tirado daquilo que é o verdadeiro. O verdadeiro povo de Deus é o povo judeu, por causa da fé que Abraão teve de andar, tá? De andar com Deus. Agora, hoje que nós estamos na graça,
nós temos essa oportunidade porque cremos em Deus, tá? Através de Jesus, nós temos essa oportunidade de usufruir dessa mesma bênção que foi liberada sobre Abraão. E essa família de Abraão, sempre foi uma família super protegida. Por que eu estou dizendo para você orar pelo povo de Israel? Porque ela é a menina dos olhos de Deus. E quando você faz isso, você está agradando a Deus. Ok? Então você vê por aí, né? Pelos noticiários, que as pessoas, que existem guerra ali. Né? Então quando você ouvir rumores de guerra ou guerras ali sobre o povo de Israel, ore para que haja paz, porque Deus vai ouvir a tua oração. Mas da mesma forma que você está abençoando ali aquele povo, a bênção de Deus também vai vir sobre a sua vida. Tá bom? Deus tem um cuidado muito especial, tá, com essa família de Abraão, tá bom? E outra coisa que eu vou continuar aqui, que essa bênção, veja, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, mas ela sempre prospera na vida daquele que crê. Abraão creu, então essa promessa veio para ele. O filho de Abraão, que é Isaac, creu, então essa promessa o acompanhou. O filho de Isaac, que é Jacó, também acreditou, então essa promessa vai para ele. E se nós que estamos enxertados, tá, em Cristo Jesus, nessa herança, acreditarmos, a nossa vida também será muito abençoada, ok? Agora, por que Deus escolhe essa nação? Como eu já disse para você, para que essa nação, meu irmão, ela pudesse espalhar essa grande verdade. Olha, existe Deus, tanto que a nação de Israel, eles dizem assim: ouve, ó Israel, só existe um Deus, tá? Então, para Israel só existe um Deus. E esse Deus, nós chamamos Deus de Deus, tá? Mas eles têm até medo de pronunciar o nome de Deus. Na verdade, vou deixar um negócio aí para você, eles nem sabem qual é o verdadeiro nome de Deus, tá? A Bíblia fala, você pode me chamar como Jeová Jireh, o que provê, Jeová o Senhor, e aí vai por diante. Tem vários nomes de Deus, mas eles têm até medo de pronunciar o nome de Deus, tamanho é o temor que eles têm em relação ao Deus que nós servimos, tá? Então nós chamamos Deus de Deus, e quando nós falamos isso, estamos declarando que ele é Deus com D maiúsculo, porque só existe ele como Deus, e nós chegamos até ele através do nosso Senhor e Salvador, que se chama Jesus Cristo aí de Nazaré. Uma coisa também que eu quero deixar para você, né? Outra coisa que eu quero deixar para você é que talvez você possa dizer assim: puxa, mas eu não sou assim, eu não sou uma pessoa tão especial para poder ter essa bênção. Então nunca se sinta aí menosprezado, nunca se sinta o menor. Um grande exemplo foi Jacó. O nome de Jacó era enganador. Jacó, ele teve vários problemas, tá? O caráter dele precisava ser moldado. Mas Jacó, ele entendeu o tamanho, a profundidade, a largura, o comprimento, a altura, né, dessa bênção que estava liberada sobre o seu avô aí, que era Abraão, ou Abraão. E aí, quando ele está voltando, veja assim, vamos entender. Jacó, ele errou demais, mas ele pagou por isso, ok? A palavra do Senhor diz que o salário do perdão, aquilo que nós semeamos, nós colhemos, tá? Então ele colheu muitas coisas. Mas quando ele está voltando agora para a sua terra, porque foi uma direção de Deus, ele decidiu obedecer, ele tem ali uma luta com o próprio Jesus, tá? E como é que você diz assim: mas pastor, como é que você sabe que ele está lutando ali com Jesus? Quando ele está resistindo ali, o anjo diz assim, o anjo do Senhor, está escrito lá, o anjo do Senhor pede para ele soltar. E aí ele diz assim: não, eu não vou largar enquanto você não me abençoar. Então Jacó queria essa bênção. Ele já era rico, meu irmão. Ele já era próspero, tinha filhos, tinha gato, tinha escravos. Ele era muito abençoado, né?
fisicamente, tá? Mas ele entendeu que ele precisava da bênção, daquela bênção que foi liberada sobre Abraão, né, que está em Gênesis aí, capítulo 12, de 1 ao 3, né, e daquela bênção que foi liberada sobre o seu pai Isaac. Então ele queria isso. E aí ele disse: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E aí o anjo do Senhor pergunta, né? Qual é o teu nome? Ele diz: Jacó. Ou seja, o meu nome é enganador. Aí o anjo do Senhor, que é Jesus, né? Diz assim: então você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar Israel. Olha aí, que significa, porque ele diz assim, porque como um príncipe você lutou com Deus. Olha aí, tá vendo? Você lutou com Deus. Então, Israel, a nação de Israel, quer dizer príncipe que lutou com Deus, ou príncipe de Deus. Tá entendendo? Porque você tem que ter um amor maravilhoso, irmão, verdadeiro pelo povo de Israel, por causa de Jacó. Então o nome de Jacó deixou de existir e agora ele se chama príncipe de Deus, ou príncipe com Deus, ou aquele que lutou com Deus. E aí quando Jacó pergunta: qual é o teu nome, para eu provar para você, ele diz assim: por que perguntas pelo meu nome? O anjo do Senhor responde para ele: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Opa, maravilhoso? Ah, glória a Deus. Eu gosto muito de uma música que diz: maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade, né? Isaías fala que o nome do Senhor Jesus é maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Esse é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Olha que coisa tremenda. Então, tá aí, lá no livro de Gênesis, a manifestação de Jesus, né? O Jacó estava lutando com o próprio Jesus, né? E ele resistiu até que ele pudesse receber a sua bênção. Então, isso aqui para nós é um grande ensino, porque quando você quer realmente, quando você se esforça mesmo, quando você busca realmente a tua mudança, essa mudança vai acontecer. Deu para você entender? Se você ficar falando assim: eu sou assim mesmo, não vai mudar, eu vou morrer desse jeito, então vai ficar desse mesmo jeito. Mas quando você busca em Cristo Jesus essa mudança vai acontecer. Jacó teve o nome dele mudado de enganador para príncipe de Deus, e é daí que sai essa grande nação, a nação de Israel. Tá? Através de Jacó, Jacó tem aí seus 12 filhos, tá? Tá em Gênesis capítulo 49, ele tem 12 filhos e essas 12 tribos são aquelas que vão constituir aí a nação de Israel, tá bom? Então, olha que coisa tremenda, eu quero deixar aí para você, tá bom? Essa grande história. Deus começou com Abraão, né? Lança uma bênção sobre Abraão porque ele crê. Isaac pega essa mesma bênção, Jacó pega também essa mesma bênção, e daí Jacó tem esses 12 filhos, e esses 12 filhos cria agora essa grande nação de Israel, que é uma nação muito abençoada, próspera, uma das nações mais ricas, prósperas e inteligentes. Por exemplo, o Google Maps, se você não sabe, foi criado pela nação israelita. Deu para entender? Olha como eles são inteligentíssimos, tá? E outras coisas mais que você pode buscar aí, tá? Então não é uma nação qualquer, é uma nação poderosa, porque sobre ela existe a bênção de Deus, a marca do Senhor, a promessa de Deus sobre a vida deles, tá? E essa promessa pode estar sobre a tua vida. Tá bom, gente? Deixei aí mais esse estudo, e estudem, aprendam, e que essa palavra fale de uma forma poderosa ao seu coração, em nome de Jesus. Um forte abraço. Semana que vem nós vamos voltar aí, e eu quero que você esteja aí, ó, voando nesse conhecimento, um pequeno conhecimento da palavra de Deus, mas que vai te dar aí muita força, muita energia para você caminhar na presença do Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau.